Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Triste não é ao certo a palavra, do Gabriel Abreu. Esse aqui é um recente lançamento da Companhia das Letras e é o primeiro romance do Gabriel. Então é um romance de estreia e eu adoro livros de estreia, né? Eu já falei. Aliás, eu já li muitos livros de estreia aqui no canal, então esse aqui é mais um para nossa coleção. O Gabriel, ele é carioca e ele é bem jovem ainda, ele nasceu em 93 e ele é formado em literatura, arte e pensamento contemporâneo pela PUC e pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e ele é um dos integrantes de um grupo chamado Brecha, que é um núcleo interdisciplinar de artes, e eles têm uma página muito legal no Instagram, que eu já acompanho já faz alguns anos. Eu vou ler aqui um trecho que tá na página 105 do livro, que fala um pouco sobre esse livro aqui. É uma espécie de sinopse. Um filho encontra um diário que a mãe manteve durante o seu primeiro ano de vida. Um diário no qual escreve na voz do filho recém-nascido. Um filho encontra uma caixa repleta de cartas enviadas à sua mãe. Toda uma correspondência no passado. Uma mãe adoece, perde a memória. Uma mãe desaparece. Um filho retorna à casa de infância. Uma família, o presente. Um filho tenta reconstruir a memória. Um filho procura. Um filho precisa escrever sobre a mãe. Um filho não pode deixá-la sumir. A vontade de eternizá-la. Bom, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, ele parte de uma premissa da vida dele real, né? A gente não pode nunca dizer que é autobiográfico, porque eu acho que a partir do momento que a gente coloca essas histórias que são pessoais nossas num livro, já se torna de alguma forma ficção, né? Porque cada vez que a gente conta uma história, a gente é boicotado pela memória. Então ele parte de uma história verdadeira dele, que ele descobre que a mãe dele tem uma doença degenerativa, uma demência, só que pelo que eu entendi aqui no livro, tem vários níveis de demência e tem vários tipos de demência, não sei se estou falando bobagem. E essa doença degenerativa que a mãe dele começa a ter, pode dar, inclusive, em sua maioria em mulheres, e pode acontecer em mulheres jovens, a partir dos seus 50 anos, é uma coisa que pode acontecer bem precocemente. Ele encontra uma caixa que ele nunca soube que existia e nessa caixa ele encontra cartas e memórias da sua mãe. E a partir daí essa investigação do Gabriel pela sua mãe começa. Esse ponto de partida de investigação dessa mãe é muito precioso. Ele vai encontrar cartas ali dos anos 70, sabe? Dos anos 60, 80, não me lembro a data ao certo. E ele vai ter alguns fragmentos de quem é essa mãe, de um pouco da história dela, porque afinal de contas ele só tem as cartas que foram respondidas, ele não teve as cartas que foram enviadas, e ao mesmo tempo ele vai tentando juntar todas essas histórias, essas cartas, com a memória que ele tem da mãe. E ele vai investigar mesmo e criar um grande quebra-cabeça. Quando eu comecei a folhear e adentrar nessa história, eu chamei esse livro de livro em instalação, porque ele não vai narrar tudo isso pra gente através apenas da prosa. Ele vai fazer todo um trabalho de decupagem aqui, sabe? É como se a gente entrasse numa exposição. Ele começa contando pra gente essa história. Ele começa, inclusive, com uma espécie de dedicatória aqui pra mãe, que é o capítulo 1, das lembranças que ainda guardo de você, tuas mãos, teus dedos, ao mesmo tempo grossos e delicados. Ele faz uma dedicatória aqui e ele começa a contar como que ele encontra essa caixa e de repente ele se depara com uma espécie de diário que essa mãe escreve do primeiro ano de vida dele, e esse diário é escrito na voz do Gabriel. De repente ele coloca esses fragmentos do diário da mãe dele, que ela escrevia na voz dele, aqui no livro. No próximo capítulo a gente se depara com a avaliação neuropsicológica dessa mãe, com todos os dados aqui, como se fosse uma receita médica de uma psicóloga. Aí num outro instante entra uma nova voz aqui que narra em terceira pessoa a figura do Gabriel, do pai, enfim. Mais adiante a gente tem algumas imagens aqui no livro de fotos
desse diário que ele encontrou fotos da mãe dele, né, que aliás era uma mãe absolutamente linda. Tem várias imagens, mais pro final do livro tem trocas de e-mails. Ele tentou contato com uma das pessoas que aparece nessas cartas. Em determinado instante, em 2 ou 3 momentos, ele compartilha a feitura desse livro conosco. Então é mesmo uma instalação. A gente poderia transformar esse livro aqui numa exposição de arte que seria totalmente possível, sabe? Com umas narrações em off, no espaço, enfim, daria pra imaginar isso de diversas formas. Mas isso aqui tem um baita potencial de ser uma performance, uma instalação. Eu consigo imaginar um filme a partir disso, sabe? Desses fragmentos todos. Daria pra fazer uma infinidade de coisas. Num determinado momento do livro, aí chega numa parte que ele fala do projeto desse próprio livro. Então tem aqui a sugestão de organização, que é como que ele organizou esse processo criativo mesmo dele. Tem o material inicial, os objetivos desse projeto do livro. E ele coloca aqui num dos materiais, que é fotografias e outros registros, investigar vestígios. Eu gostei muito disso que ele desenvolve aqui, desses vestígios que ficam dessa mãe, como que ele reconstrói toda essa mãe para se entender no mundo enquanto sujeito. E ele fala aqui nos objetivos, através dessa busca encontrar a si mesmo. É de uma beleza absurda, ao mesmo tempo que tem uma ultra melancolia, né? Porque a gente tá falando de luto aqui. Como que você recupera esses vestígios de uma pessoa que não tem mais a capacidade de lembrar de absolutamente nada da própria vida. E como que a gente se reconecta com essa figura da mãe? Deveria ser a pessoa que a gente mais conhece no mundo, mas a verdade é que a gente deixa que as nossas mães escapem da gente em algum momento que a gente nem sabe, né? Tem muitas pessoas que têm uma relação absolutamente profunda com a mãe, mas eu fico pensando que essa figura da mãe, ela é tão forte pra gente que a gente acaba perdendo de vista quem é a figura que tem por detrás dessa mãe, né? Esse ser humano. Muito daquele ser humano que tem por detrás dessa figura mãe é tão frágil quanto a gente mesmo, né? Quanto as nossas maiores deficiências e as nossas maiores qualidades também, né? Então, quanta coisa que a gente entenderia da gente mesmo se a gente investigasse esses vestígios dessa mãe. Esse quebra-cabeça que ele monta aqui, essa exposição que faz esse livro ser tão interessante, ele deixar como se tivesse tudo escancarado, não tem nenhum segredo aqui, sabe? Como se a gente observasse de uma janela o Gabriel produzindo esse livro, se a gente ficasse ali observando como se fosse um palco e a cena estivesse acontecendo na nossa frente, sabe? É tudo muito transparente, é tudo muito poroso, por isso que é tão bonito e tão delicado, e o Gabriel escreve muitíssimo bem, e eu consigo ver o quanto que o teatro, de alguma maneira, o trabalho dele que é de performance, teatro, nesse núcleo que ele faz parte, né, e nos estudos, né, na formação dele, como que isso, de alguma maneira, interfere na forma como ele escolheu para narrar essa história, né? Eu acredito que talvez consciente ou inconscientemente isso de alguma maneira afetou a forma como esse livro foi produzido. Eu acho que esse livro aqui é o tipo de livro que não vale muito a pena ler no digital, sabe? É muito legal ter a leitura dele no físico mesmo, porque a gente vai ver como que ele organiza a página. Tem páginas que tem só uma foto, tem páginas que ele escreve o texto, coloca o texto na página de forma diferente, até mesmo os trechos do diário da vida dele que a mãe escreve é escrito de forma diferente, em itálico. É muito precioso ter esse livro aqui no físico. É só uma dica, caso você queira ler esse livro, eu gostaria muito que você lesse. A investigação da memória em relação a esses vestígios da mãe do Gabriel vem muito como uma espécie de cura, e me fez até lembrar de um filme que eu assisti, chamado A Poesia Sem Fim, que é de um poeta, escritor, dramaturgo, diretor de cinema, o Jodorowsky. Ele é chileno. A Poesia Sem Fim é o segundo filme de uma trilogia autobiográfica dele. Ele fala num texto desse cinema que é o cinema da cura, né? Como que você cura os seus fantasmas através da arte. E esse livro aqui é uma espécie de cura, né? De uma dor tão profunda que ele sofre. Na última parte do livro, ele até vai dizer aqui um pouquinho é como se fosse uma espécie de desabafo, né? Não há possibilidade de traduzir o teu estrago em algo belo e apresentável, né? Como que se ele questionasse a própria obra dele.
Não há nenhuma chance de reconciliação. Tudo é insuportavelmente irremediável e será pior, até que não mais. Ele diz aqui que ele não sabe se ele conseguiu chegar em alguma coisa bela e satisfatória, né? Mas ao meu ver, o resultado disso aqui é assombrosamente bonito e significativo. E eu fiquei pensando muito sobre essa questão dos objetos, né? Das cartas que a gente deixa, de tudo que a gente guarda de uma pessoa que se vai, ou que, sabe, essas recordações, né? Que antigamente era mais fácil, né? Que a gente escrevia cartas, a gente mandava presentes em caixas. Hoje em dia é tudo muito virtual. Como que a gente vai investigar as memórias daqui a alguns anos, né? Eu tenho um amigo que a gente conversa muito por áudio de WhatsApp. De vez em quando ele me manda uns vídeos para conversar comigo. E como que serão esses vídeos e esses áudios? Tem muitos que eu apago e que eu fico muito triste de ter apagado, tem algumas coisas que eu deixo salvo, mas até quando que a gente vai ter garantia de que isso vai estar salvo, né? Numa nuvem, num aparelho de telefone, enfim. Como que vai ficar a memória daqui a alguns anos? Como que ficam esses vestígios de coisas que não são mais tão palpáveis quanto uma carta, um papel amarelado? Eu sou um pouco desgarrada dessas coisas de memórias, mas depois que eu li esse livro eu falei assim, nossa, eu preciso guardar as coisas com mais carinho, porque alguém de repente pode se interessar pela minha história, pode querer saber um pouquinho mais de mim, e são essas coisas, né, esses pedaços de papel que eu vou anotando as minhas coisas, que vão dizer alguma coisa sobre mim aqui, né, de alguma maneira. Queria deixar aqui como recomendação um episódio da Rádio Novelo Apresenta, que tá no Spotify, que vai falar de um pai que ele registra todos os dias da vida das suas filhas durante anos, né? É uma história que se chama Linha do Tempo. E é muito interessante essa história porque as filhas, principalmente uma, tem tudo documentado, todos os dias da vida dela, até, sei lá, os 30 anos de idade, todos os dias absolutamente. É muito legal isso. Começou com uma brincadeira que ele falou que faria pelo primeiro mês, aí ele prosseguiu, fez o segundo, de repente os anos foram passando, ele foi registrando, e ele depois de uma certa altura que chega numa certa quantidade, ele imprime, encaderna e ele vai colocando recortes, colagens, é o máximo. E eu espero que vocês leiam esse livro do Gabriel, conheçam ele, vou deixar todas as informações aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e até a próxima. Tchau!